capítulo 20, a partir do versículo de número 9. Coloca aqui na projeção, meu filho, por favor. Atos capítulo 20, versículo de número 9. Glória a Deus. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Após esta leitura, se tiver um marcador, deixe aqui nessa leitura, para vocês terem uma facilidade, e nós vamos voltar para ela de vez em quando. Leiamos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso, a pregação de Paulo. E ele, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, diga desceu. Inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar-lhe até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. E eu digo amém por esta palavra. Podeis assentar. Glória a Deus. Estamos estudando sobre a síndrome da janela. Essa história que é muito conhecida de todos nós, sobre a pregação do apóstolo Paulo, que estava na cidade de Filipos e pregava em um templo improvisado, e segundo a história, estava no terceiro andar. E um jovem chamado Eutico estava distraído, não estava atento à mensagem, e por causa disso foi tomado por um profundo sono. A palavra de Deus, ela sempre terá lugar no meio da igreja. Os céus e a terra foram criados pela palavra. Diga comigo, janela não é assento. Existem muitos lugares para se assentar, mas Eutico foi se assentar em cima da janela. Quem está na janela nem está dentro nem está fora. E Deus não é Deus de parcialidade. Falamos sobre a janela de Jezabel, que é a janela da sedução, a janela da convicção, que é a janela de Noé, a janela da oração, que é a janela de Daniel, que abriu as janelas quando foi impedido de adorar o seu Deus. Na Babilônia, ele entrou no seu quarto, onde estavam janelas abertas para Jerusalém. A janela da salvação, que é a janela de Raabe. Quando ela pediu um sinal de salvação, os dois espias deram na mão dela um fio de escarlate, para que fosse pendurado na janela da sua casa. A janela da vitória, que é a janela de Eliseu. Vocês conheceram bem essa história que eu falei. Não limite o poder de Deus na sua vida. As janelas da provisão, que é em decorrência do dízimo e das ofertas. Todos os salvos que compreendem esta mensagem, pode ter certeza, terão janelas abertas no céu, para lhes socorrer, para prover a sua necessidade. Quem crê no poder desta palavra? A janela de Mical, que é a janela da frieza espiritual. Quando Davi trouxe a arca do Deus da glória para Jerusalém, a sua própria esposa Mical censurou a atitude do seu marido. Davi, quando viu a arca do concerto entrando em Jerusalém, os levitas louvando ao Senhor Jeová, os instrumentistas tocando seus instrumentos musicais, então Davi tirou a coroa de ouro, a roupa real, deixou o cetro de lado e com a roupa comum saiu no meio da multidão, bailando, dançando na presença do Senhor nosso Deus.
Isso foi motivo para sua mulher ela subestimar o rei Davi, o seu marido, e disse: homem, como um cão, um vagabundo, tu te mistura no meio desses plebeus. E Davi responde: mulher, tu falas como uma louca qualquer, tu estás com ciúme, porque Deus, Jeová, rejeitou teu pai, aquele desviado, o rei Saul, e Deus escolheu a mim, porque eu sou adorador, e por isso na presença dele eu tenho me alegrado. Por conta disto ela se tornou estéril, não teve filhos. E a maior esterilidade de Mical não era a física, mas a esterilidade espiritual. Um crente que não tem prazer na casa de Deus, um crente que não tem vibração pelas coisas de Deus, um crente que não tem compromisso com o reino de Deus, se torna uma pessoa infrutífera, uma pessoa estéril, uma pessoa que não dá frutos para a glória de Deus. E Mical se tornou desta maneira, e é o retrato de muitas igrejas neste Brasil afora. Há mais ou menos 12 anos, eu fui convidado pelo pastor Elienay Cabral. Ele era pastor da Assembleia de Deus em Sobradinho, aqui perto, e era o presidente da CEADIF, a nossa convenção em Brasília, Distrito Federal. E ele me trouxe de São Paulo para ministrar 2 dias na convenção, que foi sediada pela Assembleia de Deus L2 Sul, do famoso, do conceituado e falecido pastor Sóstenes Apolo. Aquela igreja sediou aquela convenção. Havia pregadores dos Estados Unidos, de vários lugares, e eu ministrei 2 dias. E eu não tinha o costume de vir a Brasília. E foi passado para mim a imagem da igreja evangélica em Brasília e adjacências, das cidades circunvizinhas, que os cultos no meio de semana quase não existiam. E o pretexto era, porque a maioria dos irmãos são funcionários públicos, a maioria tem problema de transporte, congestionamento de trânsito, e a maioria estuda, até pessoas de uma certa idade estão passando pela faculdade, e por isso as igrejas ficavam vazias. Eu ouvi aquele relatório e não toquei no assunto por uma questão de ética. Aí eu aprendi que o que a gente vê de errado na casa dos outros, a gente deixa para lá. Amém, irmãos? Mas eu nunca aceitei isso, irmãos. Eu nunca aceitei isso. Pretexto de que a igreja é vazia no meio de semana por causa de trabalho, por causa de estudo, de faculdade. Isso aí está justificado. Essa igreja, nós estamos com quase a nave da igreja cheia. Nós temos mais de 50% aqui nesta noite. Mas a maioria voltaram às aulas, sim ou não? Os que estudam. Outros ainda estão vindo a caminho do trabalho. Mas mal eu cheguei com a minha esposa aqui na porta, eu encontrei irmãos que vieram direto do trabalho para a igreja, nem passaram em casa. O que eu quero aprender com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Que não existe problema nem dificuldade para se adorar a este Deus. Quando se tem fome e sede de Deus, quando se possui consciência, quando se conhece as nossas raízes, nossas origens, quem eu era, quem eu sou, para onde eu vou, o que Deus realizou na minha e na sua vida, nós faremos todo o possível e até o impossível que estiver no nosso alcance, para, como Davi, celebrar, festejar e adorar este Deus maravilhoso. Quem pode aplaudir a Ele nesta noite? Quem pode abrir a boca e glorificar ao santo nome de Jesus? Não vejo dificuldade. Eu não quero dizer que você vai largar o emprego para morar na igreja, que você vai queimar a aula para vir para o culto, não. Ninguém está se referindo a isso. Eu estou falando, irmãos, que a maioria não estuda à noite e tem condições de vir para a igreja. Amém, irmãos? Então, a janela de Mical é o retrato das igrejas brasileiras. A cada dia frias, insensíveis, sem vibração, sem prazer de adorar ao Criador.
E aqui está o retrato da janela de Mical. A lição que nós temos nesta noite é que quando Eutico caiu no chão, ele morreu. O culto era no 3º andar. E quem narra essa história, que vocês acabaram de ler conjuntamente comigo, nada mais, nada menos do que um médico, discípulo de Jesus, que acompanhou as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Como era o nome dele? Lucas. Lucas era formado em medicina. O moço acabou de cair do 3º andar. Agora imagine, quem sabe, hemorragia externa, hemorragia interna, quem sabe, alguns ossos fraturados, uma queda do 3º andar. Não houve uma queda assim, já com uma consciência plena, vou cair, então vou procurar um jeito para cair e não me machucar, não. Ele estava dormindo em cima da janela, sim ou não? Então é como se fosse um pacote cheio de ossos e carne que precipitou-se do 3º andar. Agora imagina, sem nenhuma proteção, sem nenhum prévio preparo da parte de Eutico, não, eu vou cair, mas vou procurar um jeito para me apoiar, ou cair de alguma maneira que não me machuque totalmente. Mas não, ele caiu dormindo. Imagina o estrago, o desastre no corpo deste moço. Paulo tinha todo o atributo, toda a propriedade de chamar o cooperador, que estava nas suas viagens missionárias, o médico Lucas, e falar: irmão Lucas, por favor, vá lá embaixo, desça, veja o que é que pode fazer por aquele moço. Mas Paulo não recorreu a Lucas, não procurou outro Timóteo, nem Tito. A Bíblia diz que Paulo desceu. E eu quero me apegar a esta palavra, o verbo descer. Na nossa linguagem popular, dizem que para descer, todo santo, ninguém gosta de subir, principalmente quando a ladeira é muito alta, ou quando tem muita escada, sim ou não? Todo mundo só gosta de? Por quê? Não cansa muito, não emprega muita força, e é daí que vem essa filosofia de que para descer, todo santo ajuda. Quando se fala no âmbito da ambição natural humana, profissional, empreendimentos, então ninguém quer descer, todo mundo só quer? Eu estou há tanto tempo nessa empresa, eu vou fazer um curso para que eu possa o quê? Para que eu possa crescer, para que eu possa subir. Então, no âmbito humano, ninguém quer descer, todo mundo quer crescer, todo mundo quer subir mais um degrau, em todas as esferas, seja na universidade, termina uma faculdade, já quer fazer uma especialização, quer fazer um mestrado, é assim ou não é? Porque o homem tem essa natureza de empreendedorismo, ele sempre quer subir, ele sempre quer crescer, e isso é natural, é normal. Só que no âmbito espiritual, diga espiritual, para subir, primeiro tem que descer. Sabia disso ou não? Na empresa, você faz de tudo, agrada ao chefe, agrada ao patrão, aprimora o seu trabalho, apresenta algo melhor, porque você quer subir, você quer crescer. No âmbito espiritual, para subir, primeiramente temos que aprender a descer. Paulo desceu. Ele estava rodeado de cooperadores. Ele estava rodeado, até um médico estava ao seu lado. Lucas foi quem contou a história, escreveu essa história. Mas ele mesmo encosta o microfone de lado, isso é uma conjectura, porque não havia naquela época, desce do púlpito improvisado, desce as escadarias, 3º andar, e vai lá resgatar a vida de Eutico. Para subir, é necessário aprender a descer. Porque a Trindade Santa nos dá o maior exemplo
de humildade. Deus desceu várias vezes. Ele desceu lá no jardim do Éden para falar com Adão. Ele desceu naquela grande torre que os homens construíram. E olha o que é que está escrito: eia, desçamos e confundamos as línguas dos homens. Sim ou não? Deus desceu várias vezes. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio um som veemente do céu, e o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. A Bíblia diz que Jesus Cristo desceu. A Bíblia diz no livro de Jeremias capítulo 18, que o profeta desceu. Filho do homem, desce à casa do oleiro, porque eu falarei contigo. Levante a sua mão direita para o céu e diga: para subir é preciso aprender primeiramente a descer. Quando eu estudo esta palavra, eu posso convidá-los para Filipenses, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Seja, Filipenses 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É possível que a versão bíblica de vocês seja diferente. Diga assim: que vocês têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que embora a minha Bíblia é da tradição judaica, olha o que é que ela diz: que embora sendo, na de vocês dizem forma de Deus, a minha Bíblia diz que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, orgulhar-se, que devia bater no peito e se orgulhar disto. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si, e vindo a ser, o Senhor se torna o quê? Não, primeiramente, aquele que é Senhor se torna o quê? Servo. Número 2, segunda descida, tornou-se semelhante a os. Outra descida, primeiro ele é Senhor, se torna servo. Primeiro, segundo ele é Deus e se torna homem. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si. Terceira descida, ninguém humilhou ele, ele mesmo se deixa humilhar-se. Ele disse a Pôncio Pilatos, quando Pilatos disse: tu és o rei dos judeus? O que é que ele respondeu? Tu dizes, porque se o meu reino fosse deste mundo, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos para pelejar por mim. Ele abdica, ele abre mão da sua divindade para manifestar somente a sua natureza humana. Ele se humilha a si mesmo. Outra descida. E foi obediente até e morte de cruz. A igreja em Filipos tinha problemas internos. A igreja em Filipos tinha conflitos do púlpito até a porta da igreja. E Paulo soube disto. E Paulo disse: eu peço a vocês que vocês tenham dentro de vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Ele não faz prepotência, orgulho de ser Deus, mas esvazia-se de si mesmo.
Mesmo sendo o Senhor, ele se apresenta como servo. E em forma de servo, ele se faz sendo Deus. E além de toda essa descida, essa decréscimo que ele apresenta, ele humilha-se a si mesmo. Amados, ninguém perde nada em ser humilde. Amém, irmãos? Diga assim comigo: ninguém perde nada em se humilhar diante de Deus. Quem concorda com esta palavra? Era o problema da igreja em Filipe. Veja que no contexto desta exortação de Paulo, ele diz que cada um busca seu interesse próprio. Cada um queria ser melhor do que o outro, apresentar mais trabalho do que o outro, e por causa disso havia divergências, havia divisões na igreja. E Paulo disse: não, gente, vamos ter o mesmo sentimento que houve nele, que mesmo sendo Deus se faz homem, que sendo o Senhor se faz servo, e humilha a si mesmo até a morte, e a morte da humilhação, que quem morria na cruz era maldito, era amaldiçoado. E Paulo traz a saúde, o remédio para uma igreja em conflito, é lembrar-se do que Jesus fez para que esta igreja existisse sobre a face da terra. Amém, amados? Porque o grande problema do ser humano é que ninguém quer descer, todo mundo quer subir. Você já ouviu duas pessoas que entraram em litígio, entraram em contenda, e quando chega o momento da reconciliação, aí uma diz assim: eu só vou a ele se ele vier a mim, eu só vou a ela se ela vier a mim, eu não vou me rebaixar não. Quem já ouviu alguém usar essa expressão assim? É ou não é? E eu vou me rebaixar? Me rebaixo não, porque ninguém quer descer, todo mundo só quer subir. A igreja em Coríntios, vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, era o retrato da igreja em Filipos. Era uma igreja que falava em línguas, que profetizava, que tinha talentos musicais, talentos para pregar, talentos na escola dominical. Mas olha o retrato espiritual da igreja. Aí Paulo escreve no capítulo 3, versículo 1: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como? Ó, quem foi que falou isso? Se eu chamar vocês de carnais, vão dizer que eu não tenho amor. É verdade ou não é? Se eu chamar pessoas aqui de carnais, vão dizer que eu só dou paulada, que eu não uso o óleo, que eu não tenho graça. Quem falou isso? Quem foi que falou isso? Eu não posso falar a vocês como espirituais, mas como como a crianças em Cristo. Por isso eu dou leites a vocês, e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são, porque visto que há inveja no meio de vocês, há divisão no meio de vocês, porventura vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Quem foi que escreveu isso? Paulo que escreveu isso. Uma igreja que profetizava, que entrava no reteté, que sapateava, que falava em línguas, que interpretava línguas, que tinha dom de curar. Mas quando chegou o crivo de Paulo, ele diz: vocês são carnais, porque vocês fazem tudo isto, mas não têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem inveja, tem fofoca, tem disse-me disse, tem superioridade, um querendo ser melhor do que o outro. Vocês são meninos ainda, e eu não posso nem
sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu não posso ensinar as doutrinas elementares da salvação para vocês. Redenção, justificação, substituição, reconciliação, propiciação, adoção espiritual. Eu não posso ensinar nada da Bíblia para vocês, porque vocês ainda são meninos. Aí eu tenho que dar o ABC do Evangelho. Eu tenho que dar o leitinho para vocês. Porque se eu der mocotó, se eu der feijoada, vocês vão morrer. Estão entendendo isso ou não? Amém, irmãos? É o retrato que estava a igreja de Filipos e a igreja de Coríntios. Uma igreja que desce, uma igreja que se submete, uma igreja que obedece, irmãos, ela só tem que ganhar na presença de Deus. Quem concorda com isso? Uma igreja que não consegue ser exortada, crentes que não conseguem ser admoestados, que não conseguem ser instruídos, orientados, eles só perdem. Por quê? Eu não vou fazer o que Paulo fez. Eu até reprovo, isso aí é algo pessoal. Mas eu quero atentar para você a atitude de Pedro. Vamos para Atos dos Apóstolos. Desculpe-me. Gálatas, capítulo de número 2 e versículo 11. Gálatas 2 e versículo 11. Gálatas 2 e versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei Pedro face a... Mas a versão de vocês é diferente. Como é que está escrito a Bíblia de vocês? Resisti-lhe na... Uma outra versão diz: eu o repreendi na frente de todo mundo. Quem tem essa Bíblia aí? Aí ele continua, Paulo: você, Pedro, que é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, veja, vamos conjecturar. Era o culto, dia de sábado, Pedro pregando. Quando chegavam os judeus, aí Pedro pregava a circuncisão, que era o que os judeus esperavam. Quando no outro culto só tinha os gentios, aí Pedro virava a casaca. Pedro metia a lenha no judaísmo e ficava do lado dos gentios. E Paulo, quando chegou em praça pública, viu a dissimulação de Pedro, e lhe resistiu e lhe chamou a atenção na frente de todo. Eu aprendi, pelo menos em escola bíblica de obreiros, a ética ministerial ensina o seguinte: que a um líder não se repreende diante dos seus liderados. Amém? Isso é problema de Paulo. Eu mesmo não teria coragem de fazer o que ele fez. Se fosse eu chamaria o obreiro no gabinete e dizia: meu filho, não é por aí não, vamos mudar essa pregação, você só vai prejudicar a obra, está errado, e não repreenderia diante de todos. Isso é uma questão de Paulo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Pedro era tão humilde que não rebateu o pastor Paulo, não saiu com o coração zangado, não falou mal, um homem mal educado, me chamou a atenção na frente de todo mundo. Não. Pedro foi tão humilde que a partir daquele momento ele se converteu. E na sua segunda carta ele escreve a respeito do ministério do grande pastor Paulo e diz assim: o nosso irmão Paulo escreve coisas tão profundas que os incautos pervertem para a sua própria perdição. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Pedro foi, de uma forma até áspera, publicamente repreendido pelo seu pastor Paulo, mas não infartou, se submeteu, não fez greve dentro de casa. Amém, irmãos? O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que uma igreja
que aprende a ser humilde e obediente, vai ser sempre abençoada sobre a face da terra. Quem concorda com esta palavra? Amém? Tem projetos, lembra da história de Eliseu? Foi a minha primeira reunião com os líderes de departamentos que eu falei. Os liderados trouxeram o projeto para Eliseu. Eliseu disse: ide. Você já me conhece. Eu estou aberto para qualquer projeto de qualquer departamento que vocês me trouxerem. Porque eu quero ver essa obra crescer. Eu quero ver esse povo sendo mais abençoado. Eu nunca vetei nada aqui, apesar que eu estou um curto tempo nessa igreja, mas ninguém pode me acusar de que eu proibi, eu vetei isso, eu vetei aquilo. Não, não vetei. Olha o congresso dos varões. Irmão Marquinhos, os irmãos, com vontade de fazer alguma coisa, dizem: meus irmãos, vamos fazer o primeiro congresso já no início desse ano. Você olha para o Shekinah, no ensaio, quase 40 ou mais de 40 irmãs. E por que os homens não são animados também? É verdade ou não é? Vamos botar esses homens de Deus para trabalhar, para orar, para dirigir culto, para glorificar o nome de Jeová nesta casa. E eles estão fazendo isso. E Deus está reconhecendo, e Deus vai abençoar cada um deles. Quem crê no poder desta palavra? Agora, quando eu disser assim: não faça, vamos estudar primeiro, vamos orar. Não é para ninguém ficar com raiva, nem estar pelas esquinas. Não, pastor é chato, pastor proibiu, pastor não quer. Não, irmãos. Você tem uma ótica para analisar as coisas. O meu crivo é pastoral. Entenderam agora ou não? Vão por mim, que vocês vão ser muito abençoados. Porque quem quer que vocês sejam abençoados? Uma maioria aqui, irmão Ezequias, vai trabalhar 6, 7 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estou de joelho, lá na minha sala, orando pelo seu trabalho, orando pelo seu transporte, orando pelo seu comércio. Quem mais quer que vocês sejam abençoados sou eu, porque vocês são meus filhos espirituais. Amém, amados? Agora, o segredo é descer. O segredo é obedecer. Estão entendendo essa palavra ou não? Amém, amados? Diga: ninguém perde por obedecer. Porque tem coisas, irmãos, que a gente coloca em situações difíceis o nome da igreja. Por exemplo, entregaram para mim o departamento da família, faltando uma semana e um pouquinho para o encontro de casais. Eu só não passei vergonha, porque Deus ainda é Deus e nunca vai mudar, continua sendo Deus. O dinheiro que arrumaram foi R$600, foi direto para pagar metade da chácara. Eu perguntei: Suzana, cadê o resto do dinheiro? Não tem. Eu disse: como é que se faz um trabalho sem dinheiro? Irmãos, tudo é feito com dinheiro. Departamento quer fazer alguma coisa? Faça cantina, arrume patrocinador, trabalhe. O Congresso dos Varões, tem 2 meses que eles começaram a se mobilizar. 2 meses só. E é necessário 1 ano para começar a trabalhar, fazer cantina. É verdade ou não é? E por isso que a gente vai apoiar eles, porque eles só tiveram 2 meses para se organizar, irmãos. Isso aí, se der alguma coisa errada, se faltar alguma coisa, é justificável. Mas 1 ano, e quando chega 1 semana, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Foi que Deus usou minha esposa e usou a Jéssica e o esposo dela para resolver as situações. Inscrição de R$150, a gente teve que fazer promoção em cima da hora, baixar para R$50, para poder arrumar dinheiro, pagar pregador, pagar comida, pagar adorno, tudo, e a gente não passar vergonha. O que eu quero dizer a vocês é que tudo tem que ter seriedade e responsabilidade. Eles trouxeram agora, o Osés trouxe agora um projeto para ter um encontro de casais no hotel, coisa chique, de primeiro mundo. E eu até achei barato, irmão Zé. Não chega nem R$300. Café da manhã, muito farto, piscina, tem tudo. E ainda uma dormida de luxo para os casais namorarem.
Mas eu disse a ele: você só vai fechar o contrato no hotel depois que tiver o din-din na mão, pelo menos 50% ou é 30% que o hotel exige. Amém, irmãos? Amém. Porque tem gente que é uma benção, se anima, eu vou. Aí coloca o nome, quando chega na hora de acertar, acontece um imprevisto, um problema, aí está mais da metade de inadimplente. Aí vem para cima do pastor: pastor, o que é que a gente vai fazer agora? É daí que quando a gente chama para conversar, organizar, não é que a gente é chato, porque as coisas da igreja têm seriedade e responsabilidade. Quem concorda com essa palavra? E se eu chamar a atenção, eu não vou fazer como Paulo. Eu chamo para conversar: gente, vamos ajustar essa conta aqui, vamos melhorar isso aqui. Não tem nada de ninguém ficar com raiva, ficar chateado, com a cara fechada. Não, irmãos, porque quem procede desta maneira é a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era o quê? A igreja de Corinto era espiritual? Era o quê? Graças a Deus, Deus não me colocou numa igreja carnal. Ainda tem azeite de Deus neste lugar. Ainda tem homens e mulheres que sabem se submeter à palavra de Deus e honrar a Deus. Amém, irmãos? Então, o que é que Paulo fez? Quantos aqui querem descer cada dia mais na presença de Deus? Para subir, é necessário primeiro descer. Diga quem está ao seu lado: para subir, é necessário primeiro descer. Vamos voltar para Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 2. Era o mesmo problema. O que eu, Paulo, rogo a Evódia e também a que vivam em harmonia no... Sim, e peço a você que as ajude, porque elas lutaram ao meu lado na causa duas irmãs valorosas, duas servas de Deus, cheias do Espírito Santo, abençoadas, que lutaram lado a lado do apóstolo São Paulo. Sim ou não? Mas um dia as duas se desentenderam, Evódia e Síntique. E esse problema das duas respingou na igreja. A igreja sentiu. E Paulo, quando soube, disse: eu rogo, eu imploro que Evódia e Síntique abra mão desse orgulho, abra mão desses mimimi, e elas concordem uma com a outra no Senhor. Jesus é o remédio para tudo, irmãos. Se a gente pensar como ele pensa, não tem briga, não tem inveja, não tem divisão na igreja, porque Jesus é só amor e paz. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Quem concorda com esta palavra? É necessário descer. Diga: descer. E Paulo desceu. Vamos para Atos, capítulo de número 23. Atos, capítulo de número 23. Olha o que é que aconteceu com Paulo. Estava preso, e quando foi manifestar a sua defesa, os que estavam, Atos capítulo 23, versículo 4. O que estavam perto de Paulo, cadê o Marcelo e o grupo de louvor? O Marcelo está por aí? Não. Tem que descer, viu, meu filho? Ele está ali em cima, está ali no som. Já prepare aí o pessoal do louvor, que a gente já vai concluir. Atos capítulo 23, versículo 4. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar. Vamos ler a partir do versículo de número 2. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordem
aos que estavam perto de Paulo, para que lhe batessem, uma outra versão diz, lhe ferissem, aonde? Na boca. Então Paulo disse: Deus vai te ferir, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei mandas me ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram: homem, por que você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo, retirando a palavra, respondeu dizendo: irmãos, me perdoem, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Quem está entendendo essa palavra? Ora, Paulo tinha razão, porque o príncipe da sinagoga, que mandou ferir Paulo, era o chefe da igreja dos fariseus, e os fariseus não tinham nada com o cristianismo. Paulo tinha razão, tinha ou não tinha? Tinha ou não? O homem feriu, mandou ferir a boca de Paulo, e Paulo disse: Deus vai te ferir, parede branqueada. Aí alguém disse: Paulo, não ouse falar assim com o príncipe de Deus. Era o sumo sacerdote. Paulo retirou a palavra e disse: irmãos, me perdoem, eu não sabia que era a autoridade do povo de Deus. Quem está entendendo essa palavra? Aí hoje, irmão, a gente vê na igreja, qualquer um, gente, 30 anos de estrada, ministrando para 4, 5 mil pastores. As autoridades das Assembleias de Deus no Brasil me respeitam. Pastor Natanael é mais velho do que eu, 2 anos. Mas a Suzana diz: Severino, eu não entendo como é que esse homem te respeita tanto. Vocês acham que eu vou deixar um menino, uma menina que nasceu hoje, está no ABC do Evangelho, me levar ao ridículo na frente de todo mundo? Não, irmãos. Foi passado para mim, olha só, foi passado para mim que essa igreja de Valparaíso, desde 87, é acostumada a arrancar a cabeça de pastor. Foi o que disseram para mim, e foi gente daqui. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que a minha ninguém vai arrancar. Sabe por quê? Porque eu vim aqui para amar vocês. Eu vim aqui para ajudar vocês a dar frutos para o nosso Senhor e dar glória a Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite e glorifica o nome de Jesus. O Deus que me colocou aqui, se Ele quiser, Ele me leva daqui. Mas a minha cabeça ninguém tira, que eu não vim aqui para brigar com ninguém. Amém? Quem lembra no dia da minha posse? O mais velho vai ser meu pai e minha mãe. Os da minha idade serão meus irmãos. E os mais novos, eu não vou prevalecer sobre eles, nem subestimar. Serão meus filhos. Amém, amados? Agora, para isso, meu irmão, minha irmã, quando o pastor falar não saia murmurando lá fora, não saia reclamando. Concorda com essa palavra ou não? Porque senão você vai ser da igreja dos carnais. Submeta, obedeça, que eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus tem muita bênção neste lugar para nossas vidas. Quem glorifica o santo nome de Jesus? Dê mais um toque, meu filho. Mais um toque. Não, rapaz. Primeiro Paulo desceu, diga desceu. Segundo Paulo, fez o quê? Viu, Marcelo? Foram 5 pessoas que escreveram para mim, dessa igreja. Uma irmã escreveu dizendo assim: pastor, desde domingo, isso foi uma quarta-feira, desde